pessoal! Olá pessoal! O vídeo de hoje é um vídeo interessante também para quem mexe com comunicação interna, mas é algo um pouquinho superficial, porque se a gente fosse aprofundar ia ser um vídeo bem longo. Mas o tema é super interessante. Trata-se da cultura e do clima organizacional. O que seria então, se a gente for pensar na cultura? Como a gente pode enxergar a cultura organizacional? A cultura organizacional seria o jeitão da empresa, a identidade, a forma de organizar a empresa, a forma de se vestir, as regras, os hábitos da empresa. Porque muitas pessoas vão ter determinadas regras que elas vão seguir de acordo com aquilo que a empresa acredita que seja importante. Exemplos básicos que a gente poderia jogar tem empresa que exige uniforme, tem empresas que proíbem certas vestimentas, como boné, bermuda e chinelo. Tem empresa que não gosta que as funcionárias vão de saia, tá só abaixo do joelho. Também um outro exemplo que acontece bastante é quando a gente vê que tem lugares que abrem mão, né, um dia de calor, né, sim, que nem no caso do Rio de Janeiro. Não é exatamente em São Paulo, mas no Rio de Janeiro é um caso que acontece dependendo do lugar. Hoje vocês podem vir de bermuda, tá com calor muito forte. Ou por aqui, mas é um pouquinho mais raro, mas tem na parte administrativa, quando as pessoas, por exemplo, na sexta-feira, ficar exigindo que você esteja de segunda a sexta todo uniformizadinho, tudo arrumadinho. Hoje você pode vir de tênis, hoje você pode, né, vir mais sem gravata. Então são formas do jeitão da empresa se situar. Então você começa a perceber que, olha, ali é permitido isso. Em outras já não é bem assim. E a gente viu alguns exemplos em sala de aula que foram super interessantes. Uma pena que a gente não decorou todas elas para poder passar, né, e tudo. Mas tinha, né? Você lembra de algum exemplo que era bem legal, do jeitão da empresa? O jeitão da empresa, o Google, por exemplo. Que tem vários ambientes diferentes para o pessoal ter essa sociabilização, ter esse contato com outros setores, fazer todo... Tem gente que fica... Tem salas que tem jogos para as pessoas, tem salas de lanche, de alimentação, tudo isso para aproximar a empresa. E muitos fazem isso para atrair estagiários. Tem lugar que fala que tem frutas frescas, tem! Mas tem algumas vagas que eles colocam isso, tem algumas que fazem trabalham com um caráter mais festivo, outras são um caráter mais fechadinho, outras abrem mão de alguns parâmetros, né? Quebram o protocolo. No caso da sexta-feira, que foi o caso do tênis que a gente explicou agora. Então, basicamente, quando a gente fala em cultura, a gente fala do DNA dessa empresa, em como ela se apresenta, né? E é interessante porque isso envolve a história dela. Tem muitas vezes, quando a pessoa trabalha numa área institucional, um porquê das coisas serem do jeito que são. Por que exige uniforme, por que tem que ser daquela forma. Então acaba sendo bem interessante conhecer, né, para poder trabalhar bem nesse ambiente. Se adaptar ao que for necessário. E ver se é um ambiente que você se adequa, né, que você conseguiria se adaptar, já que nem todo mundo se adapta tão facilmente aos ambientes. Tem gente que não é tão flexível, né, mas aí já é um outro tema, né? Outra abordagem aí. Bom, agora vamos falar de um outro ponto importante que é o clima. O que seria exatamente o clima, né? O clima já vem diretamente a respeito dos funcionários. Seria algo mais individual. Sim, é aquilo construído pelo funcionário, né? Você começa a perceber se ele está feliz, se ele está satisfeito de trabalhar ali. Você começa a perceber alguns aspectos, né? Se realmente aquela cultura, porque a cultura influencia o clima e o clima influencia a cultura. Então, se aquelas pessoas conseguiram se adaptar tão bem à cultura a ponto de deixar o clima agradável para ambos. Então, assim, a cultura, ela é importante de ser observada porque ela é o termômetro para saber se esse DNA não está sufocando, se a situação está agradável para quem trabalha para a instituição, né? Ou não. Então, como é que as pessoas medem esse termômetro? Como é que elas conseguem saber se esses funcionários estão satisfeitos ou não? Com um questionário, eles fazem pesquisas e nessas pesquisas eles desenvolvem um questionário para saber algumas coisas objetivas. Isso normalmente é feito pelo pessoal de comunicação institucional, né? O pessoal que trabalha com os recursos humanos, e eles acabam procurando saber sugestões dos funcionários, reclamações, o que eles acham
dos trabalhos que foram desenvolvidos até então, o que poderia ser aprimorado, faz um seu próprio questionário, aí já entra naquele ponto, né? Eles não vão perguntar tudo, porque não sei se eles vão querer saber realmente a resposta. Quanto mais transparente e completo, melhor. E quanto mais objetivo, para não demorar tanto para responder, também melhor para a empresa. Rapidez também, porque às vezes tem questionários que são enormes, que você leva uma meia hora para poder responder. Aquilo já vai ficando meio... Assim, o mais indicado, vamos dizer, é que esses questionários sejam desenvolvidos pelas pessoas da comunicação, porque às vezes tem empresas que é o RH que faz, que é os donos que fazem. Assim, o mais indicado seria o pessoal de comunicação do departamento de comunicação. É porque como nem todas as empresas têm, acaba na realidade, a gente acaba sabendo que infelizmente a maioria que cuida do pessoal é de RH. Claro que se houvesse dentro do RH, caso não houvesse um departamento de comunicação, que vai do tamanho de cada instituição, alguém de comunicação para auxiliar nisso seria muito interessante, né? Como o pessoal de relações públicas ou até mesmo de jornalismo, na parte de comunicação social, jornalismo. Aí conseguiria com certeza dar um up, né? Colaborar. Um exemplo que a gente poderia, para não prolongar muito, um exemplo que a gente poderia pensar assim, bom, será que o clima tá bacana nessa instituição? Talvez fosse o SBT, porque a gente ouve por parte de muitas pessoas, a gente falou também sobre a valorização do funcionário, né? Muitas pessoas elogiam o SBT, falam que é um clima muito bom. Né? Nós não conhecemos o SBT, no sentido assim, essa parte institucional. Estamos aí para uma visita, se o SBT estiver assistindo o SBT, pode chamar a gente para uma visita. Né? Lembrando que não é publi, né? Não é publi. Mas quem sabe, é só pra dar uma visitinha ali, saber se... A gente não ia gravar, né? A gente só ia falar as nossas impressões. A gente tem que contar das visitas que a gente fez falando isso, né? Então assim, no caso do SBT, talvez eles tenham percebido que o clima ele é bacana e tal. Não sei se eles acabam usando para, né, aumentar um pouco mais esse engajamento, né, esse apoio que vem de muitas pessoas em off e acabam fazendo propagandas como a TV Mais Feliz no Brasil, talvez por algum tipo de medição que acabou sendo bem satisfatório, né? Acreditamos e esperamos que seja por isso. Porque o funcionário é a base. Muitas vezes, né, o seu primeiro propagandista é o funcionário. Então, é o seu primeiro porta-voz. É o primeiro que vai contar para as pessoas como é que é trabalhar lá, se gosta, e isso pode virar um marketing tanto positivo quanto negativo. Por isso que a gente perguntou sobre a valorização do funcionário, se você valoriza seus funcionários, ou se você que é funcionário se sente valorizado pela empresa, porque o porta-voz é ele. Pode ter certeza, quando uma pessoa não gosta de um lugar ou não é bem atendido, você pode ter certeza que ela fala para várias pessoas. E quando ela é recebida em um determinado lugar bem, são poucas as pessoas que passam adiante essa informação. Isso vale não é só para clientes em uma loja, isso vale também para os funcionários, eu tenho certeza. Então é isso, se você gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário, compartilha com as pessoas, não deixa de visitar as nossas redes sociais. E é isso aí. Tchau, até a próxima.